Cristão. O que é ser cristão então, irmãos? Irmão, ser cristão é seguir a Cristo, o termo já é usado desde o início da igreja, da diáspora inicial. Depois que Jesus morreu no Calvário, no madeiro, iniciou a igreja, foi o primeiro ano Dominus, segundo o estudo da igreja antiga. E a teologia protestante, ela entende o ano Dominus do primeiro tempo do ano do domínio do reinado da denominação do sistema ético cristão. O primeiro ano do domínio cristão aconteceu com Jesus no Calvário, onde ele morreu e ressuscitou por nós. Ele nos redimiu, nos fez remissos dos pecados. Ele nos redimiu, nós ficamos redimidos de pecado, onde o pecado esgotou, saiu fora de nós. E nós, remissos, limpos, ele nos fez entender ele como Redentor, onde ele nos salvou, semelhante ao antigo sistema patriarcal, onde tinha o Isaac como promessa para a extensão do povo judeu, e Abraão, onde Deus abriu as portas ao povo hebreu, também é da descendência de Heber, Terá, vai seguindo até Adão, o primeiro homem, onde foi criado da primeira forma humana, a forma sendo de semelhança à imagem de Deus, do Criador. Então, toda a porcaria de teologia, irmão, que não compete à Bíblia, a gente fala tanto, também tem todo ataque de teólogo um para o outro, vai para o inferno, teólogo que fica criticando só os outros. Já tem tanto teólogo e interpretação que o Senhor levanta como vaso, instrumento, para a gente tentar se entender aquilo que Ele tem nos revelado, as Escrituras Sagradas, que é o mais importante, e fazer a ética cristã. Então, que vocês acham um teólogo criticando, reclamando de outro, de alguma pessoa, muito ele está com alguma dificuldade também. Mas é bom a gente tentar se entender, sem fazer mal um ao outro, mas a gente tem que combater também a apostasia. Não é apologia, a apologética é a apostasia, é alguma coisa que vai contra Cristo direto, daí já é mais perto da apostasia, onde a Bíblia diz que pode se manifestar um dia alguém que seja o inimigo de Deus, o anticristo, que está no Apocalipse. E ser cristão, desde o início, é combater e aceitar Cristo como nosso Redentor, Emissor, Salvador. O livro de Romanos, o capítulo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Sagradas Escrituras, no Antigo Testamento, acerca do seu filho que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Davi, ele era rei, Jesus se tornou rei nos céus com o Pai. Declarado filho de Deus em poder, como filho de Deus, Deus está no início, no Gênesis, na face das águas, o Espírito de Deus. Declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a morte e faz-nos vencer a morte, triunfar também sobre a morte. Essa palavra triunfar, o hino que eu louvo é a voz do nascimento, quer dizer, triunfo é uma vitória esplêndida. Assim. Parece um sistema tipo o sistema da igreja romana. Diz assim, bonito, tipo um império assim, de guerra. Triunfo. Pelo qual recebemos a graça apostolada para a obediência da fé entre todas as gentes de seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Então, para ser de Jesus Cristo tem que ser cristão. E todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graça, meu Deus, por Jesus Cristo acerca de vós, porque todo o mundo é anunciado a vossa fé. Então, a fé romana é das mais antigas, e a gente tem o nome de cristão vindo daí também. A diáspora inicial, ela iniciou depois do Calvário, da cruz, do Gólgota, onde diz o Calvário. E Jesus, semelhante a um Isaac, ele tinha a promessa a Abraão. Isaac, ele foi levado para ser sacrificado com uma lenha, como um holocausto, e Jesus se tornou holocausto para nós. Como um sumo sacerdote, uma vez por todas, ele saiu do átrio para morrer uma vez por todas por nós. E depois, voltando, ele
foi reconhecido como Melquisedeque, exemplo, sacerdote sem fim para nos salvar, como sacerdote, profeta e rei entre nós. Porque Deus é quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, por vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir convosco. E vai indo o livro de Romanos, capítulo 1. Porque não me envergonho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente o judeu e também o grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá de fé, que temos que viver. No livro de Mateus, sermão profético no capítulo 24, no capítulo 28 de Mateus, e no verso 18 diz, chegando-se Jesus falou, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então tem poder sobre o céu e sobre a terra, manifestado hoje entre nós. Tanto para o céu como a terra o Senhor tem poder. Onde a gente tem poder nele, sem ele a gente não consegue. E mais algumas coisas diz aqui no Evangelho de Mateus, que é o ir, portanto, ir e ensinar todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde é manifestada a glória do Pai, o corpo do Criador Deus, que ele se tornou filho, ele vem do Pai e tinha o Espírito Santo, que é o Consolador que ele vai enviar, o mesmo que estava lá naquela piscina inicial do Gênesis, sobre a face das águas. Moisés fala com o Senhor e ele fala face a face. Então, o profeta, como Jesus se anuncia depois como libertador. Eu vou fechar o Evangelho, eu vou explicar alguma coisa só sobre um livro de uma outra igreja, de estudo para entender a apologética cristã da Igreja Assembleia de Deus. É o grande conflito, acontecimentos que mudarão o seu futuro, da escritura Ellen G. White. É um estudo para se entender um pouco mais o Apocalipse, uma igreja irmã apologética nossa em costume, impacto de se entender. Para a gente entender a igreja adventista, ela guarda o sábado. O Senhor diz no Antigo Testamento que deve se guardar o sábado. Quem sabe ela faz esse reduto. E a igreja mórmon, ela guarda o domingo. Quem sabe precisa, porque o domingo ele é abolido por lei, mas ele encaixa na segunda-feira, praticamente. Porque o domingo ele é o primeiro dia da semana na cabala judaica. Então, quem sabe o sistema mórmon, Deus deixou que cuidasse mesmo que a igreja esteja quebrada. E a igreja adventista, ela não entra nos padrões novos quando se força a guardar o sábado, porque Jesus é mais importante que o sábado. Mas o grande conflito, ele tem umas expressões legais para eu entender como ser cristão, entendendo também a ética cristã. É legal, tem uns preceitos bem antigos. Guardar o sábado também é bom. Mas ele não é mais importante que o dono do sábado, que é Jesus. E o grande conflito tem umas passagens legais. Ela é considerada uma igreja de heresia, como outras às vezes. Mas é bom a gente entender como apologética. Na apologia a gente tem diferenças. E não apostasia. Não sei se é um apóstolo. Livros apócrifos quem tem é a igreja católica, mas ela na apologética quer dizer dúvida. Ela tem uma análise com a igreja católica no acompanhamento para ver se pode se manifestar o homem da apostasia. Ela destrincha bastante antes da queda de Lucifer, é o primeiro dos querubins cobridos, santos e contaminados. Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estava no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras preciosas te cobrias. A profecia de Ezequiel 28, 12 a 17. 28, 6. Isaías 14, 13 e 14. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Tem pesquisa bastante sobre a obra de Lucifer
nesse tempo como se desenvolveu na Terra, e outras coisas mais. Tem uma interpretação sobre o Papa, que é a possível manifestação do Anticristo, ou da besta, interligado ao Vaticano dentro da monarquia, como a Elizabeth. E pode ser a manifestação prévia da besta, que é uma mulher que se representa como Jezabel no Apocalipse, que ela forçava Jezabel ao profeta Elias. E ela pode estar manipulando a prostituição das nações com o comércio, sem se aceitar o Deus no final. Esse sistema de Deus. E tem uma interpretação em Apocalipse 13 e 2, que se diz que a besta ela tenta se semelhar a um leopardo. E o leopardo, ele é uma representação do Papa, no estudo católico antigo. Então ela tenta imitar a semelhança do leopardo. Então parece que a Elizabeth ela vai tentando imitar e travando o organismo da igreja cristã antiga, o Papa, para ele não se mover em volta ao comunismo cristão, não ao de Cristo, mas a vontade do cristianismo contra a feitiçaria. Mas isso é uma interpretação que tem, irmãos, não dá para dizer que é certo mesmo. A palavra e o Espírito de Deus apenas poderão impressionar levemente o coração. Purifiquemos toda a impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade do temor de Deus. 2 Coríntios 7:1. Estando professores, dependem anualmente como somos considerados com decências perniciosas. Deus é roubado nos dízimos e nas ofertas. Está no Malaquias. Os cristãos dariam um exemplo de temperamento e sacrifício, seriam então a luz do mundo. Esse livro tem arquivo histórico do desenvolvimento cristão em igrejas que estão sendo consideradas sempre como a parte apologética. Nós temos irmãos lá que tem que ficar, como na igreja católica ou outras igrejas cristãs. A Assembleia de Deus acredita na Bíblia, é o mais importante, e no Espírito Santo de Deus. Quando eu estou alicerçado, eu costumo me segurar sempre na Assembleia de Deus. E para encerrar isso aqui, cada passo de fé e obediência leva a uma relação mais íntima com a luz do mundo. Os brilhantes raios de sol da justiça resplandecem sobre os servos de Deus, e esses devem refletir os seus raios. Tem um caminho do tempo da decorrência da história cristã na igreja, no plano europeu. A luz irradia e resplandece na Europa. É bom para a gente tentar e tentar levar esses irmãos sempre a acreditar principalmente na Bíblia. Então eu vou deixar aqui as palavras. Tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Que se faz essa menção de Apocalipse 13 e 2, em que a besta tenta se assemelhar ao leopardo. Deixa eu pegar aqui na Bíblia. E ela tenta imitar o cordeiro. É interessante. Se é Elizabeth, irmão, a gente tem que cuidar. Se não é, melhor ainda. E a besta que vier é semelhante ao leopardo, ó, semelhante. Seus pés como de urso. O sistema da igreja ortodoxa, em certa época, era considerado os grandes pés do urso. O levantamento da igreja, que o patriarca russo, representante do bispo da igreja ortodoxa, contra o pecado, ele tinha o passo de urso, ele era forte a demonstrar o cristianismo diante do comunismo caótico católico antigo, assim, a igreja católica, os outros, para defender a fé cristã e protestante. E a sua boca, como a de leão, a dragão, deu-lhe o poder, o seu trono e grande poder. Então ela é semelhante ao leopardo, ela parece que tenta se aproximar do leopardo. E o leopardo era uma identificação do Papa. Mas esse estudo todo é um estudo a mais. Nós não podemos se prender além das Escrituras do que o Senhor nos revela, a segurar nela dia e noite. O capítulo 13 é bem interessante. Foi dado poder para proferir grandes coisas, o blasfemo dele, poder de continuar por 42 meses. É muita interpretação, o código do Apocalipse. Eu tenho um blog chamado apocalipseescatologia.blogspot.com.
blogspot.com. E tem pesquisa minha e de interesse simbólica do Apocalipse, para entender. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora é chegada essa salvação, a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de noite. Nossos irmãos, os crentes, então. O mais importante, irmãos, coloquei uma pesquisa minha, a leitura desse livro, a Bíblia Sagrada, a gente ter a fé em Cristo e tentar ajudar a deficiência, que esses irmãos ele possam se encontrar cada vez mais nas Escrituras Sagradas. Amém. Obrigado. A paz seja entre nós, nossos irmãos, que a gente possa tentar entender essas igrejas apologéticas, principalmente são as igrejas que estão em contraste com a igreja cristã, que nem a Assembleia de Deus, outras, a Deus Amor, eles se entendem mais no comunismo. Mas eu entendo a melhor igreja para estar hoje é a Assembleia de Deus. São as igrejas apologéticas para a igreja. Jogo direto heresia não é tão bom não. É bom a gente ajudar, tentar ganhar forças com elas contra toda espécie de espiritismo, adivinhação, toda usurpação e superstição do inimigo e feitiço que a Bíblia diz lá no Antigo Testamento, na Torá, e condenada pelos profetas contra os reinos antigos. As igrejas da apologética, que são sempre em questão com a igreja cristã, no comunismo cristão, como a Assembleia de Deus e a Universal se encontram no comunismo, com outras como a Deus Amor e a Quadrangular. As igrejas que estão em controvérsia na apologética tem que tentar ser interpretida e levar-as à luz da Escritura mais diretamente, não se firmar um dogma, até a Assembleia de Deus não pode, que o Baltazar está no altar também, mas as igrejas apologéticas são as principais: a Tabernáculo da Fé, a Testemunho de Jeová, a Adventista e a Igreja Mórmon. Nós precisamos ajudá-las em oração para todos se encontram a nível das Escrituras, interpretar a vontade do Senhor contra toda forma de heresia que é o Espiritismo e toda forma de adivinhação da palavra do Senhor, que o Senhor não quer que adivinhe aquilo que Ele vai fazer amanhã, mas que a gente profetize em nome do Senhor. Amém. Obrigado. A todos os irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Graça e paz seja dado pelo nome do Senhor. A paz de Deus e a comunhão com todos, o Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor seja convosco e os abençoe em suas casas. Grande paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada a Deus e o Cordeiro. Amém.